Estamos aqui reunidos para falar do professor Vitor Letícia. Do professor e grande companheiro de trajetória. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre a nossa convivência com o Vitor como professor da PUC. Nosso primeiro contato com o professor Vitor Letícia. Desse primeiro bloco, a gente vai falar do Oxal e Lívia, do Gabriel, o Caio e o Manu, que está com a gente aqui virtualmente. Eu não gostaria. Vai mostrar o Manu. Ele está aqui. Calma. Ele está aqui. O Vitor ele estudou História Natural e Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul ao longo dos anos 60. Ele estudou Geografia nos anos 70 em Paris, na Universidade de Paris 8, e ao longo dos anos 80 Economia Política na PUC São Paulo. Ele foi professor de História Natural da rede estadual do Rio Grande do Sul durante a segunda metade dos anos 60 e professor de Economia Política e Formação Econômica do Brasil a partir de 88 e pelos 20 anos subsequentes na PUC São Paulo. Ele também foi diretor do Centro de Documentação do Movimento Operário Mário Pedrosa, a partir de 84. Essa atividade de preservação da memória, de parte da memória do movimento operário, o Vitor conduziu até aproximadamente 2006, quando de fato o espaço que preservava esse acervo ele foi desmontado, não é? Com a mudança do Vitor para um apartamento na Santa Cecília. Durante essas diversas atividades, não é, como professor, como militante, como diretor do Centro de Documentação Mário Pedrosa, o Vitor ele desenvolveu uma série de estudos sobre economia política, sobre formação econômica e sobre desenvolvimento socioeconômico relativos ao Brasil e relativo a outros países da América Latina, né? Não só, mas talvez sobretudo. Estudos esses que resultaram em uma série de reflexões originais, críticas, e que, sem dúvida, muito influenciaram os diferentes grupos que tiveram a oportunidade de conviver com o Vitor ao longo, talvez, dos 40 anos da sua vida. Bom, no início dos anos 2000, eu tive os primeiros contatos com o Vitor, né? Um professor de economia política, um professor muito tranquilo, né? E que se demonstrou, com o passar dos anos, um sujeito absolutamente generoso e disponível, né? O meu primeiro contato, de fato, com o Vitor foi na disciplina de economia política. E a primeira aula que eu tive contato com o Vitor, né, com o Vitor em sala de aula, foi uma aula na qual ele organizou o semestre dele a partir de uma discussão inicial sobre dialética. Então a gente tinha aquele senhor muito tranquilo, muito seguro, um conhecimento enciclopédico, né, com um grupo de alunos muito grande, né, boa parte dos quais se demonstraram bastante interessados nas discussões que o professor Vitor propunha. A partir desses encontros iniciais em sala de aula, eu passei a ter outros contatos com o Vitor, né? Sobretudo em virtude da gente pegar o ônibus junto. Então, às vezes, a gente saía da PUC, caminhava até o ponto de ônibus e pegávamos um elétrico chamado Machado de Assis. O Vitor descia ali próximo da biblioteca Monteiro Lobato, né? Então ele morava naquela região, em um prédio próximo do Mackenzie, e eu seguia a viagem. Foi durante esses encontros no ônibus que surgiu a ideia, e eu fiz o convite para ele participar como coordenador de um grupo de estudos que envolvia fundamentalmente discussões sobre o Marx, né? E isso, se eu não me engano, aconteceu no final de 2001, começo de 2002, e esse grupo de estudos ele se tornou uma atividade muito presente e, de fato, muito importante na vida de um grupo de estudantes que, com o passar do tempo, ia mudando o seu tamanho,
mas um grupo de estudos que durou por 15 anos, 17 anos. Né? E aí, mais uma vez, o Vitor, né, ele mostrou para a gente, né, o quão generoso ele era, toda a sua disponibilidade ao longo desses diversos anos. E a partir daí também, o Vitor, a gente passou a conhecer de fato o Vitor, né? De forma muito homeopática. A gente passou a conhecer o Vitor ou o Gilberto, como ele foi chamado durante o seu período de clandestinidade. Esse sujeito extraordinário, né, que teve uma trajetória de militância incrível, que, dentre outras coisas, envolveu uma passagem pelo Partido Comunista do Brasil, né, ainda no início dos anos 80, no início dos anos 60, uma militância que durou alguns anos ao longo dos anos 70. Anos 70 que ele dedicou, não é, à militância ao Partido Operário Revolucionário, e que resultou na prisão dele no início dos anos 70, uma prisão por 3 anos, né, dos quais 1 ano e 8 meses ele passou em completo isolamento, né, tendo como companhia um ratinho que ele alimentava eventualmente, e dedicando o seu durante esse período ele dedicou o seu tempo à leitura de romances policiais, à luz de velas, né, já que ele estava nesse isolamento, dentre outras coisas, não tinha energia elétrica. Né, militância que no momento subsequente, quando ele sai da prisão e se muda para Paris, possibilitou que ele participasse de um grupo coordenado pelo Lambert, com uma série de outros intelectuais muito importantes, tal como François Chenet, Pierre Brouet, Louis Gilles, Pierre Salamat, Jean-Jacques Marie, Gerard Bloch, não é? E que no momento subsequente, ainda no bojo dessa atividade de militância, ele volta para o Brasil, dentre outras coisas, organiza a Organização Socialista Internacionalista, OSI, que deu origem à organização estudantil muito importante no âmbito da ditadura militar brasileira, chamada Liberdade e Luta. Né? Enfim, os encontros desse grupo de estudo com essa figura fantástica aconteceram no primeiro momento na PUC São Paulo, na sala de aula da PUC São Paulo, e a partir de 2005 aconteceram sobretudo na casa do Vitor, em um apartamento em Santa Cecília. Aí os encontros eles ocorriam quase que invariavelmente todos os sábados de manhã e se estendiam por longos e bastante saudosos almoços. Com a volta do Vitor para o Rio Grande do Sul, que aconteceu em 2009 ou 2010, o Vitor ele deu continuidade às discussões do grupo de estudos por meio da internet e também quando grupos, né, quando participantes do grupo de estudos iam para o Rio Grande do Sul e faziam encontros presenciais com ele. E ele conduziu essas discussões até fins de 2011, talvez início de 2012, ano no qual, de fato, infelizmente, ele morreu em virtude do avanço do câncer que ele enfrentou durante os anos anteriores. Nessas viagens, e aqui é um aspecto importante, não é? Parte das diferentes gerações que conviveram com o Vitor, em virtude da mediação do Vitor, passaram a discutir e trocar experiências, o que resultou no lançamento do site Interludium e na publicação de livros decorrentes dos textos do Vitor e de uma série de entrevistas que esse grupo, formado pelos chamados clássicos e modernos, não é? Nós aqui somos os clássicos, realizaram com o Vitor. Agora o Manu, podia falar um pouco? Eu conheci o Vitor, Letícia, no começo do meu curso de graduação. Bom, eu não tinha ideia de quem era a importância da figura do Vitor dentro do movimento operário brasileiro. O meu primeiro contato que eu tive com o Vitor foi dentro de um ônibus. O Gabriel mencionou que o Vitor costumava pegar o ônibus Machado de Assis ao final das aulas, e era também o ônibus que eu pegava. E, bom, certo dia, voltando da universidade junto com a minha irmã, eu
empolgado com o começo do curso de economia, cursando Introdução à Economia na PUC no primeiro semestre, e conversando com a minha irmã sobre as notas de rodapé do livro do Alfred Marshall, Princípios de Economia, né? O, o Vito estava sentado no banco da frente do ônibus, ele vira para trás e começa a me dar uma aula sobre essas notas de rodapé do livro do Marshall, dizendo, bom, comentando por que essas notas foram introduzidas depois, porque bons economistas naquela época tinham diferentemente de agora, tinham um modo de exposição que não eram tão fortemente baseada na matemática e por isso que veio depois essa introdução das notas por meio de gráficos e só em notas de rodapé. Depois, um pouco depois, o Gabriel Rossini me procurou e sugeriu de formar um grupo de estudos sobre Marx. Bom, eu também não fazia ideia do conhecimento que o Vitor tinha sobre Marx, e a gente começou montou um grupo de estudos para ler os manuscritos econômico-filosóficos do Marx. Bom, lembro até agora da dificuldade que era para mim entender toda aquela abstração do Marx para falar do ser genérico, isso, né, num primeiro semestre do curso de economia. Depois a gente leu também a crítica do Marx, a filosofia do direito do Hegel. Impressionante aí a influência que o Vito teve sobre mim, porque foi a partir do grupo de estudo que eu acabei me considerando muito mais seguindo um caminho muito mais na direção da filosofia. Fiz o meu doutorado sobre em parte sobre a crítica da filosofia do direito do Marx. Para a gente falar do Vitor, professora, todo mundo fez roteiro. É difícil falar no improviso, sem ser tomado pela emoção, porque a gente tinha que escolher o que falar, né? Dessa trajetória juntos. E desses primeiros contatos, em 2002, como o Gabi estava falando, né? Ele já vinha de uma bagagem militante muito grande, mas nós não sabíamos, né? Para mim, quando eu conheci o Vitor, ele era um professor magro, sisudo, sorria pouco, mas com muita disposição de ensinar Marx para nós que éramos os militantes, né? Nós que estávamos ali, meio da campanha da ALCA, a gente estava engajados no centro acadêmico da universidade, criamos uma chapa que chamava Viramundo, MST, MTST, então a gente vinha de uma grande efervescência política naqueles primeiros anos da universidade, e adentrávamos a salinha da PUC, uma salinha pequenininha, de esquina ali do corredor da PUC, do prédio novo, e quando a gente entrava ali para estudar Marx, aquele burburinho da militância parece que ficava para trás, e ali era um estudo rigoroso de Marx. E o que me chamava mais a atenção ao longo do tempo é que naquela época eu achava que o Vitor nos recebeu por a gente ser militante, revolucionário, e não. Era o compromisso de estudar Marx e pouco. E toda aquela agitação da militância ali ganhava uma outra temporalidade, porque a gente, nesses estudos que o Manu retomou, imagina, da crítica à filosofia do direito de Hegel, no meio daquela convulsão social. E a gente se detinha muitas semanas num parágrafo. Então o tempo era outro, né? Parecia que o tempo lá fora era tudo muito urgente. E no grupo de estudo era um rigor muito grande. Na verdade, o Vitor estava nos introduzindo a um método de ler Marx.
E o Vitor, então, acolheu o nosso interesse, né, de estudo. Ficamos com ele ali, até por aquela salinha, vou até ousar dizer que tinha um clima de clandestinidade, né, que a gente estudava com o Vitor ali, até que em 2004 a gente falou, poxa, Vitor, a gente tem que cumprir determinados créditos para se formar. Tu é professor da PUC, vamos propor uma optativa, que aí a gente junta as coisas, né? Tu já prepara a aula, contempla a tua carga horária e a gente também. E aí o Vitor preparou a disciplina, o dinheiro mundial e a mundialização do capital. Em 2004 a gente se organizou, todo mundo se inscreveu nessa disciplina, mas não só a gente, muita gente teve uma adesão muito grande a essa disciplina. E ali o Vitor organizou o roteiro das contradições que movem a forma do valor, que é um roteiro que depois está aqui na crise rastejante, né? 10 anos depois quase, já muito mais amadurecido, mas eu acho que o Vitor, ao organizar para a disciplina, né, ele fez um roteiro que foi o que posteriormente deu sustentação aos nossos estudos de crise rastejante, mas era um roteiro que tinha muito de elaboração coletiva, porque dizia muito dos nossos estudos, a gente conseguia se enxergar naquele roteiro, né, se ver naquele roteiro. Eu mesma, até hoje, esse roteiro me acompanha muito nas aulas que eu dou, nos processos de formação política, ele é, assim, o meu grande companheiro. E depois, quando eu me tornei professora da PUC, eu com o professor Atlas Mendes, a gente organizou um grupo de estudo com os estudantes no formato do grupo do Vitor. E era muito essa intenção de tentar proporcionar, né, aos estudantes um espaço de reflexão crítica, um espaço de estudo rigoroso, que marcou tanto a nossa vida, a nossa trajetória na universidade. A gente vê como isso é importante, né, como é marcante encontrar um professor que faz a gente organizar o nosso jeito de pensar, né? Acho que o Vitor fez a nossa cabeça. Ô Caio, conta um pouco. Eu não tive aula com o Vitor, não fui aluno dele. Do grupo de estudo, você lembra de alguma coisa? Porque o grupo de estudo começava falando, vamos esperar o Caio chegar. Aí o Caio ia chegar. Vocês começaram antes de eu chegar. Mais de um ano antes. Então eu sequer existia ali, eu acho que para vocês. Eu não conhecia o Vitor. Aliás, eu acho que foi em 2003, eu acho isso aí. E eu comecei acho que estreitar laço com vocês nessa época. Vocês já se conheciam antes de mim. Já tinham história. Eu não, eu cheguei em 2003. A história começou ali, 2000. E já tinha, acho que um ano de andamento já de grupo de estudo. Eu não estudei os manuscritos econômico-filosóficos do Marx com o Vitor. Eu tive, eu acho que uma reunião ou duas na salinha pequenininha ali da PUC, que era um espaço disputado pelos outros professores, inclusive, que era meio... Era uma atividade paralela aí, mal ocupada naquela burocracia mal ajambrada da PUC. E eu fiquei feliz logo que saiu de lá e foi para casa do Vitor mesmo. E eu acho que comecei a conhecer o Vitor ali. Eu entrei, eu acho que por generosidade dele, porque eu era amigo de vocês e ele me acolheu ali no meio. Eu acho que eu já tinha abandonado a faculdade de economia nessa época. Isso já era 2004, 2005. Mas enfim, o que me chamava muito a atenção, o Vitor era o jeito simples dele explicar longos processos de formação, e simples não no sentido de baratear as coisas, pelo contrário, é simples no sentido de ser claro, conseguir transmitir ideia com bastante clareza, não lançava a mão de jargão,
não complicava as coisas. Aliás, o que era complicado, uma das coisas que eu gostava muito de ver no Vitor, é que o que era aparentemente complicado, conceitos muito complexos, ele desmistificava aquilo, ele punha no fio da história, desenvolvia as coisas principalmente a partir das experiências históricas dos povos. Então ele olhava para a linguagem, olhava para a arte, olhava para a filosofia, sobretudo para a história. Mas está aqui o Danilo, é um historiador, eu vou gostar muito de ouvir o Danilo esticar esse fio um pouco sobre o Vitor como um cara muito atento à história. E o que me chamou muito a atenção no Vitor foi isso. O Marx, óbvio, eu fui aluno de economia da PUC, não dá para não falar em Marx. Também fui aluno de ciências sociais na PUC, na USP, e fui estudar filosofia na USP. Marx é um negócio que estava presente de 3 maneiras diferentes na minha formação, cada um puxando as coisas de um lado. Para mim, na minha trajetória pessoal, o Vitor era um modo de tratar do Marx, um modo sui de tratar, e ultra rigoroso, mais rigoroso do que os outros modos que eu vi o Marx sendo tratado. E isso me chamou muito a atenção, porque o Vitor trazia muito essa parte da história mesmo, e isso era muito importante. O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi, ao longo dos anos, a capacidade que o Vitor tinha de fazer crítica também ao pensamento de Marx, crítica à sua própria formação, ao mesmo tempo em que ele também enxergava o desenvolvimento, a formação do capitalismo. Isso é muito importante para mim, porque o Vitor, eu nunca vi o Vitor comprometido com ideia, no sentido de uma ideia bem acabada disso. Aliás, ele não se dizia socialista, ele se dizia anticapitalista. Isso é muito significativo. E ele também não tinha compromisso com personalidades, com isso, que ele tinha compromisso com princípios e com gente, sobretudo com gente. Então o Vitor é sobretudo um cara ético, no sentido mais profundo e rigoroso da palavra. Tão ético que era capaz de fazer crítica às organizações que ele pertenceu, ao desenvolvimento histórico da esquerda, e isso foi muito importante na minha formação, porque eu conseguia ver liberdade para pensar o significado do que era ser de esquerda, no momento em que eu estava militando de maneira intensa, entendendo o que era participar de processos organizativos por reivindicação de direitos universais, ampliação de direitos sociais, e ver na prática do dia a dia o que é que estava envolvido nesses processos de reivindicação. E essa bússola aí, esse norte ético do Vitor é o que mais me importava. E essa é a lembrança mais forte que eu tenho dele dessa época aí. Bom, tem um episódio interessante que acho que talvez mostre um pouco como o Vitor é uma pessoa que diferente, de muita gente, a capacidade dele de não naturalizar nada, né? Eu estou lembrando agora de um evento relacionado ao movimento estudantil. A gente o nosso grupo fazia parte da gestão do Centro Acadêmico de Economia. A nossa gestão se chamava Viramundo. E eu lembro de uma reunião reunindo todos os centros acadêmicos da PUC. Eu não lembro agora exatamente qual era a nossa bandeira de luta no momento. Eu imagino que fosse
alguma questão relacionada às mensalidades da PUC, mas eu sei que de maneira, não sei se até programada por uma pequena vanguarda do movimento dos centros acadêmicos, ou se de maneira de fato espontânea, o pessoal decidiu sair da PUC e fazer uma barricada na Avenida Sumaré. E isso foi depois duramente criticado pelos professores do Departamento de Economia. A gente foi taxado de irresponsáveis, né, pela reação da polícia militar em relação ao evento. E o Vito, pelo contrário, ele chamou a atenção dos professores, dizendo que o que estava errado foi a maneira violenta com que a polícia atuou contra o movimento estudantil. E isso não poderia ser naturalizado de forma alguma. Então, acho que, não sei, esse foi também um episódio que me marcou bastante, a posição do Vito descolada dos demais professores do Departamento de Economia, desnaturalizando a violência com que a polícia militar no Brasil normalmente atua. Então, bloco 2, Vito Santa Cecília, né? Bem, diferente da turma, né, do Caio, da Olívia e do Gabriel, eu não estudei na PUC, né? Então eu não tive o contato do Vito professor universitário, né? Eu conheci ele como o Vito orientador do grupo de estudos. Eu entrei no curso de História em 2004 na USP e passei a frequentar o grupo de estudos, né, junto com o Manu, e aí conheci todos vocês. E aí a coisa era legal que a gente tinha toda uma rotina, né, para começar esse grupo de estudos. Era sábado de manhã, a partir das 10 horas mais ou menos, assim que a gente começava. Nesse período o Vito estava morando na Santa Cecília e ele não, digamos assim, não parou de estudar, né? Ele estava fazendo um curso de informática, e aí ele fazia o curso de informática, fez curso de software e de hardware, junto com a molecada. Então ele deixava a chave do apartamento dele com a gente, eu e o Emanuel, a gente chegava antes, o Luiz de vez em quando chegava, enfim, todos, a gente chegava antes para preparar o café, né? Ele tinha ali um botijãozinho de gás e não era exatamente um fogão, aí tinha uma boquinha ali que a gente esquentava a água, ele tinha toda uma receita do café dele, que a gente ia colocar o pó e o açúcar tudo junto para ferver. Ele deixou as medidas e a receita direitinho de como que a gente tinha que fazer o café. Então a gente chegava antes, se preparava para encontrar com o Vito e começar as conversas, né? Quando eu entrei, a gente retomou uma leitura que acho que vocês já tinham começado na PUC, que foi a Ideologia Alemã. Então a gente leu até inclusive as partes menos lidas da Ideologia Alemã, né? As discussões com o Stirner, com o Bauer. Depois disso a gente entrou num outro momento do grupo de estudos, que foi um pouco sair um pouco dos textos propriamente ditos do Marx e fazer um estudo de história, né? A gente foi estudar Revolução Francesa, então a gente leu vários trechos do Albert Soubou. Depois a gente foi estudar social-democracia, em especial a francesa e a alemã, e aí a gente começou a ler um livro do Jacques Droz, A História do Socialismo, e depois a gente foi para a Revolução Russa, né? Estudando... Eu esqueci agora o nome do autor. Edward Hallett Carr. É isso, o Edward Carr, né, importantíssimo historiador. Então a gente leu vários trechos desse livro. Então eu tenho essa memória, e eu, como estudante de história, aquilo era um momento muito especial, assim, era um momento de discussão, mas também uma aula, né? Ver o Vito discutindo história, entrando em detalhes
de acontecimentos, corrigindo muitas vezes os autores ali, colocando em debate uma série de bibliografia que a gente não conhecia muitas vezes, em que ele autores marxistas, mas também os não marxistas, a gente, enfim, a gente pode dizer que a gente se aprofundou numa leitura ali sobre Revolução Francesa, social-democracia e Revolução Russa. Foram bons anos, né? Essa experiência que a gente teve com o Vito na Santa Cecília. E foram anos que mais uma vez deixaram claro, né, a disponibilidade e a generosidade do Vito. A proposta inicial do Vito, né, já nos anos finais da nossa graduação, era que o grupo, de uma forma ou de outra, o grupo de estudos, de uma forma ou de outra, se mantivesse. E para isso ele literalmente abriu as portas da sua casa. Né, quando ele se muda para um apartamento maior na Santa Cecília. E a sugestão inicial dele foi: olha, vocês têm um espaço no meu apartamento, vocês vão ter a chave disponível e vocês inclusive podem organizar uma biblioteca coletiva de vocês nesse espaço, que era um dos quartos, um quarto grande no apartamento dele. Dentre outras coisas, ele trouxe do centro de memória que ele coordenou até alguns anos antes, ou até essa época, né, da mudança para Santa Cecília, um conjunto de mesas que ele deixou à nossa disposição lá. Então nós tínhamos escrivaninhas e um espaço para organizar a biblioteca, que seria formada a partir dos nossos respectivos acervos, ainda acervos muito pequenos, né, estudantes de graduação, mas eu acho que isso, dentre outras coisas, chama atenção, né, para o tamanho, né, da generosidade, da disponibilidade do Vito, que o Caio chamou atenção há pouco, para esse senso ético, né, para essa figura que se tornou de fato uma referência, e uma referência muito atrativa, a despeito dele ser um sujeito que sorria pouco, talvez com o tempo ele passou a sorrir mais, né? Mas chamou atenção, né, para essa figura, porque, né, ele possibilitou uma coisa que era incrível, um grupo de jovens estudantes, né, todo mundo ali, né, no começo da sua vida adulta, com todas as preocupações de se engajar em um trabalho, constituindo famílias e assim por diante, ele mobilizou esse grupo de jovens todos os sábados, né, de manhã, na sua casa, e os encontros não se restringiam à manhã de sábado, eram encontros que se estendiam pela tarde de sábado adentro. Então era muito comum a gente chegar no Vito de manhã, não lembro exatamente que horas, acho que por volta das 9 horas, e almoçar, e a conversa se encerrar, de fato, lá pelas 4 horas da tarde. E era um momento que eu imagino, né, eu falo por mim, que eu ansiava que chegasse, né, encontrar o Vito, essa figura de referência, com uma história incrível, absolutamente generoso, encontrar os companheiros de grupo de estudos. Então foi um momento muito rico, né, e que, sem dúvida, assim, marca a vida de quem teve a oportunidade de participar. Eu acho que todos que participaram do grupo levam com muito carinho, com muito alento, esses anos de convivência com o Vito. Seja na PUC, seja nas salas de aula da PUC, seja no grupo de estudos que aconteceu na PUC, seja no apartamento dele na Santa Cecília, seja nesses saudosos almoços que ocupavam as tardes de sábado. Acho que é quando a gente sai do território PUC, né? Porque o território PUC nos unia, né? E faz essa travessia para o apartamento da Santa Cecília. Aliás, as mudanças do Vito valeriam resenhas à parte, né? Porque essa mudança com o Vito foram algumas e foram muita história. Mas nessa travessia saiu do professor, que eu chamo de Sisulo, para a gente ter acesso a ele, né? E aí a gente teve acesso aos sorrisos, às histórias, as histórias de militância do Vito, conheceu o Vito como militante, e era assim, foram nesses momentos em casa, e era uma informação solta aqui, outra ali, era um quebra-cabeça. Eu lembro que a gente batalhou muito para saber o aniversário dele, né? E quando a gente soube, né? Foi a primeira coisa que a gente perguntou para a Cida quando a gente conheceu, foi quando o Vito faz aniversário, né? Que era desde a idade, a data, o signo. E a gente teve acesso vamos dizer assim, essa segunda fase do grupo de estudo em casa, uma casa extremamente modesta, né?
a casa era destinada ao grupo de estudo. O cômodo que o Vitor morava, né, era o fogareiro, Sim. o tatame, né, e essa era a casa do Vitor. E por meio dessa convivência, né, a gente já fazia o estudo, acho que o Denis Colin também foi dessa época. São cadernos e cadernos de anotação, né? Muitos cadernos, eu ainda tenho eles lá, minhas brochurinhas vermelhas, ele ensinando a gente a estudar o registro, o estudo de Marx e a possibilidade de acolher cada um como cada um era, né? Então, nesses almoços, a gente muitas vezes ia lá no foar, e aí todo mundo queria carne, eu pedia berinjela. Eu podia pedir a berinjela e o Vitor dobrava a berinjela, falava 2 travessas de berinjela, porque todo mundo ia comer a minha berinjela e ele... O Luiz era o que gesticulava O na famoso mão. X-Rota, né? Era, né? O famoso X-Rota. É? Não é? Não sei, acho que a gente foi lá. E tinham muitas fotos, né, de PM sendo condecorados na parede. Essa parte eu não lembro, não, mas acho que é isso. A gente ia no mesmo restaurante, né? Era esse ou a feijoada, que eram E uns aquele- PFs mais tradicionais ali do centro. Mas uma coisa que me veio à cabeça também desse acesso que a gente passou a ter do Vitor foi, inclusive, ele participar, né? Teve um dia que ele veio numa festinha. Pula pra cá, cara. Ele participou de uma festa lá na Ulisses, no bateria nosso tá apartamento ali, numa república, né? E que meus irmãos, eu e alguns amigos moravam. E a gente fez um fundi lá e tomamos vinho pra caramba. O Caio tocou violão. Teve um dia que foi super gostoso, assim, digamos assim, do Vitor numa baladinha com a gente, né? Sim. Sim. E tinha o fato também de que esse entra e sai de jovens no apartamento chamou a atenção da vizinha, né? Uma vizinha que despendia uma certa atenção pro Vitor, né? Ela estava sempre ligada. E aí, lá pras tantas, ela perguntou e a gente respondia, não, nós somos todos filhos do Vitor. Era um japonês, uns italianos, umas indiazinhas, todas ali. E ela olhava assim, pô, esse Vitor, hein, teve uma vida Teve uma vida agitada. agitada. Ouvindo também, né, vocês falarem, ouvindo o Manu falar pouco, eu também lembrei de algumas situações que também assim, vão nesse mesmo sentido, né, do Vitor figura de referência, o Vitor acolhedor, né, o Vitor com um senso crítico assim, excepcional, né, muito, eu diria que raro na verdade, né, que foi nessas situações do movimento estudantil da PUC. O Manu fez um relato, né, muito importante, né, o Vitor fazendo a crítica à polícia e não aos estudantes que tinham pautas legítimas. Mas nessa situação também, quando a gente organizou uma chapa chamada Viramundo, que é também importante na história desse grupo, do pessoal vinculado à PUC, eu lembro que eu via com recorrência, praticamente todos os dias, durante os momentos de campanha da chapa, de vários professores, diferentes professores progressistas e assim por diante, eu ouvia que eles não entendiam. Eles falavam, olha, eu não entendo o que vocês estão fazendo, né? As consequências disso provavelmente não vão ser boas e assim por diante. E o Vitor, em contrapartida, ele falava, eu acho, né, em virtude dessas intervenções lúdicas que a gente fazia, né, ele falava, olha, eu acho que, em virtude do que acontece hoje, esse é o único caminho. E ele sentava para conversar com a gente. Né? Então, enquanto colegas, né, da PUC, professores da PUC, tinham essa postura de, olha, eu não entendo, né, vejo com estranheza, o Vitor fazia esse movimento de conversar e pensar criticamente no que estava acontecendo. E aí, nessa transição para Santa Cecília, a gente transitou também de Viramundo para a Sociedade Marxista Boarquista, que nesses encontros como SMB foi a nossa identidade, nosso pertencimento, que nesses encontros como o Danilo rememorou o Fundi na Ulisses, entre esses encontros a gente estudava Marx, tocava violão, tinha que ter o violão do Caio sempre. Não Nesses só, momentos, então, e o Vitor falava para o Caio tocar a música até o final. E era... Nesse período da Santa Cecília, eu estou lembrado agora de uma senhora que era vizinha do
do Vito, né, de prédio, e que eu imagino que ela devesse sempre se perguntar, bom, o que que um grupo de jovens faz todo sábado de manhã na casa do Vito. E esse mesmo tipo de pergunta acho que também tinha entre os professores da PUC, e a gente também ouvia entre os nossos colegas, bom, o que a gente faz, né, com essas reuniões com o Vito. E eu acho que, ao contrário dos outros movimentos políticos em que o Vito participou, né, o Vito foi dirigente da OSI, e bom, foi dirigente da Libelu também. É, Ao contrário desses movimentos, o Vito não, dessas organizações, o Vito, bom, a gente não era propriamente um, um grupo político, nem tinha intenção de se formar como um grupo político e nem como partido, coisa do tipo. A gente era, bom, talvez a nossa intenção mais forte era, em algum momento, ser um grupo de intervenção nos debates, de fomentar o debate político, de alguma forma, né, na esfera pública. Mas isso foi sempre um projeto, uma vez ou outra a gente consegue animar alguma ideia. Mas o que eu acho que talvez nisso que a gente pegou bastante do Vito é uma certa modéstia, talvez, eu diria assim, de atuar no nosso espaço de maneira influente e de maneira bem feita, eu acho. O Vito, bom, apesar de ter sido, né, um dirigente da OSI, da Libelu, ele sempre foi uma pessoa muito modesta. E eu acho que, de uma certa maneira, ele passou essa modéstia para a gente, de alguma forma, de forma que a gente, bom, a gente pode tomar como exemplo alguns colegas que a gente teve na PUC e que depois, bom, conseguiram algum sucesso na esfera pública, ou mesmo pode tomar como exemplo os dirigentes da Libelu, alguns que se tornaram pessoas influentes no campo político. Eu acho que a gente pegou do Vitor talvez essa modéstia de atuar num espaço pequeno, talvez da esfera pública ou da vida social, mas atuar de maneira bem feita e com intervenções reflexivas. A gente tá gravando o terceiro e último bloco, todo mundo junto, a fase do encontro dos clássicos e do mundo moderno. Isso. Agora a gente vai para um terceiro momento, a gente se organizou aqui, diz respeito ao encontro dos clássicos com os modernos. Talvez tenha sido o momento que a gente teve mais acesso à militância do Vitor, quando a gente teve esse encontro, essa interação com os ex-libelus. A ponte foi o José Arbex, nosso amigo, professor da PUC, do Departamento do Jornalismo, que contou pra gente que o nosso Vitor era o Gilberto deles. E aí, talvez a primeira atividade que a gente tenha desenvolvido junto foi uma entrevista com o Vitor, lá numa sala do jornalismo da PUC. Estava eu, o Zé Arbex, o Rafa Nakamura, Marcela, fotógrafa, e a gente fez uma entrevista, uma conversa sobre PT, CUT, MST, o Chaves, a Venezuela, está publicado na Caros Amigos.
A crise vai trazer problemas muito graves, estamos no comecinho delas, uma entrevista de maio de 2008. Depois a gente ainda fez uma outra entrevista com o Vito em 2010, que é Vito Letícia propõe uma volta a Marx. E em dezembro de 2011, a gente fez uma entrevista, aí já com o grupo todo, na sede da Caros Amigos. Estava a Bárbara, o Caio, o Danilo, a Débora, o Manu, a Gabriela, o Jorge, o Zé Arbex, a Lúcia, o Nivaldo, eu e o Otávio, que ficou intitulado O Brasil vai bem enquanto a China crescer. Gabi também. Gabi Moncal. Isso, Gabriela. Esse momento que teve um encontro desses grupos, um momento em que o Vito descobriu a enfermidade, né, a doença. O Vito já estava morando em Gramado, a gente se reunia visionariamente por Skype, né? São Paulo, o grupo, mantinha o grupo de estudo pelo Skype, e Vitor estando lá, a gente de vez em quando ia, né, do Rio Grande do Sul, como o Gabi falou no começo. Aí teve uma ocasião, eu ia com certa frequência para contribuir na escola do MST, Centro de Formação em Veranópolis, Rio Terra, o Centro Josué de Castro. Então teve um momento em 2009 que me convidaram para assessorar um curso de formação do movimento lá, não podia ir, indiquei o Vitor. E o Vitor foi, imagina, ficou lá um tempo fazendo formação, e nas palavras dele, né, aí eu fui parar lá no meio do sem terra, né, ficou lá com o MST fazendo formação. Em abril do ano seguinte veio um outro convite, aí eu falei, dessa vez eu vou, né? Já aproveito, visito o Vitor, fico uns dias lá na casa dele e depois vou pro Iterra. Aí cheguei na casa dele em Porto Alegre, naquela expectativa de comer pão com passas e canela, não era tempo de panetone, né? Com aquela nata piá e mateá, né? E já estava com a expectativa quando cheguei em Porto Alegre, no apartamento. Ao invés de sentar e fazer esse nosso ritual, eu vi que o Vitor estava com muita dor e ele não parava de andar no apartamento. Foi aí que ele contou a história da solitária para mim. Na solitária ele andava. Ele andava, dizia da dor. Entrei em contato com a Cira, ele falou, olha, ele está com essa dor, mas ele não quer que diga pra ninguém. Aí eu falei, não, bicho, não dá, né? Já entrei em contato com o Renato, com o sobrinho, com os médicos, ele estava sem plano, acionamos os médicos companheiros lá no Sul e fomos para o hospital. E aí rapidamente foi diagnosticado câncer de pâncreas. Que cada caso é um caso, né? Mas é uma doença devastadora. Logo tiraram a dor do Vitor. Eu cheguei ali a fazer o curso de formação, a fazer a assessoria do curso lá em Veranópolis. Voltei, passei ainda uma noite com ele no hospital. E estava tensa, né? Porque eu tinha feito aquela bagunça toda, tinha internado ele. E achei que ia levar uma bronca. Mas ele agradeceu, porque estava sem dor e que era isso mesmo, ele ia fazer o tratamento. E quando voltei para São Paulo, encontrei a nossa turma, né? Trouxe a notícia, a gente rapidamente se mobilizou, os marxistas boarquistas. E quando a notícia chegou no Arbex, ele mobilizou o grupo dos ex-libelus que conheciam o Gilberto. E aí teve essa possibilidade de falar, bom, e aí, Vitor, os libelus levaram a questão pro Vitor, né? O que aconteceu com o PT
né? Por que a gente fez o entrismo, né? Acho que a questão passava um pouco por aí, né? O que aconteceu? E era uma coisa de, o Vitor podia ter pouco tempo de vida, né? Então era um pouco levar e fazer um pouco essa reflexão. E aí o Vitor falou, olha, para responder essa questão, uma questão como essa, vocês têm que ir lá na Revolução Francesa. E aí era a Revolução Francesa, social-democracia, Revolução Russa, ou seja, essa trajetória que a gente tinha feito do grupo de estudo. do grupo de estudo. Por isso a gente ficou sendo os clássicos. Aí eles falaram, então vocês, para responder isso sobre o PT hoje, vocês têm que conversar com o pessoal dos clássicos, que somos nós. Porque tínhamos feito essa trajetória na década anterior. E esse grupo parece que, enfim, tinha tido uma militância ali, né, nos anos 70, na luta contra a ditadura, mas não tinha assim uma organicidade, né? Voltaram a se encontrar em torno ali, muitos deles, né? Em torno ali da figura do Vitor e ficaram sendo os modernos, então, né? Nesse reencontro. E a partir dali, então, a gente organizou um roteiros de entrevista, né? Que foram deslanchar aqui na coleção, que dizia respeito a fazer essa trajetória para chegar a essa questão, né? Então, esse terceiro momento, foi algo da gente conviver com a dor, né? E o Vitor encarar uma quimioterapia muito severa e abrir as janelas entre as quimioterapias para a gente, né? Para a gente entrar na vida dele, nos momentos de alívio da dor, para fazer essa, que pra gente era uma sistematização de um estudo, né? Cada um tinha os seus cadernos de anotação dos grupos de estudo do Vitor. Mas acho que a gente tinha ali um momento coletivo a partir daqueles roteiros, e a possibilidade de publicar um livro era para aquilo ir para além do nosso grupo de estudo, né? Transbordar, chegar em mais gente, aquilo que a gente pôde receber e construir com o Vitor. Posso falar um pouco? Eu acho que essa fase é super interessante, acho que é legal isso que você falou, né? A gente antecipou as reuniões online, antes da pandemia, a gente fazendo nossos grupos de estudos com o Vitor, a gente manteve então nosso grupo de estudos, aí teve essa notícia da doença, de fato foi um baque assim mesmo, né? E aí ter juntado com a turma, com os libelus, foi muito bom, porque daí nos colocou essa tarefa, né, de publicizar. O Vitor escreveu muito, ele tinha muitos rascunhos, ele tinha muitos textos dispersos em revistas que não eram de grande circulação, né? Então a gente reunir isso, pensar um roteiro de entrevistas, né? Eu lembro quando o Manu escreveu o projetinho. Acho que eu lembro do Vitor ter falado assim, né? Acho que pela primeira vez alguém conseguiu resumir mais ou menos o percurso do que eu penso, assim, né? Acho que eu lembro de ele ter elogiado o projetinho do Manu e a gente desenvolver depois os roteiros por temas, né? Rever um pouco o percurso do nosso próprio grupo de estudos, acho que foi muito legal. E aí isso resultou no fruto, né? Esses 3 livros da coleção Diálogos com Vitor Letícia, né? A coleção de artigos mais relacionados à economia política, né? A crise de 2008 e um texto fantástico sobre a China. Eu acho que a gente cumpriu uma tarefa importante aí, que foi de dar mais visibilidade. A gente conseguiu mobilizar outros intelectuais, colocar em diálogo as ideias do Vitor com o Paulo Arantes, da USP, com a Leda Paulani, que teve um contato com ele nos anos 80, né? Conseguimos entrar em contato com camaradas dele da França para fazer o prefácio, né? Então o Chenet participa, o Denis Colin participa desses livros, e entrar em contato com uma turma que está levando adiante, né, um pouco dessa preservação da memória do Vitor, da militância do arquivo Mário Pedrosa, né? Então a Mira, a Lúcia, o Arbex, o Juan, o Ike, enfim, o Jean, acho que Doris, Nivaldo, acho que tem um grupo grande, assim, agora a Lilian,
cuidando do site, assim, então, é uma turma, o Jorge, a Irene, turma muito grande, que eu acho que vale assim, mencionar o quanto que foi importante isso, assim, e a coisa segue, né? Assim, agora a gente está com essa ideia de desmembrar um pouco do site Interludium, criar um site específico para o Vito, né? Então, esses depoimentos que a gente está fazendo agora, está sendo gravado uma série de depoimentos com a Cida, né, que foi a companheira do Vito, com familiares e com outros ex-libelus que não necessariamente entraram nesse projeto do livro, mas que agora vão estar falando um pouco sobre o Vito a partir de depoimentos. Então, acho que... Me chama muito a atenção, né, porque o Vito, ele enfrentando uma doença muito difícil, né, muito dolorosa, ele ainda teve, acho que essa demonstração, esse movimento muito corajoso, né, de justamente nos intervalos da dor, receber grupos que conviveram com ele ao longo dos últimos, da maior parte da sua vida, né, 40 anos mais ou menos da sua vida, fazer esses grupos interagirem de uma tal forma que talvez um novo grupo daí tenha surgido e um movimento, né, sobretudo do Vito, também, né, dos participantes desses dois grupos, que tiveram um resultado incrível, que aparecem, de forma parcial, aparecem nesses livros. A Grande Crise Rastejante, As Origens das Aspirações Modernas de Liberdade e Igualdade, Contradições que Movem a História do Brasil e do Continente Americano, e, em 1917, Uma Revolução Confiscada. E aqui aparece o Vito com todo o seu elan crítico, né? Com toda a sua capacidade de diálogo e vontade de levar à frente as discussões que, a rigor, fizeram parte da vida dele. Para mim é mais um período excepcional, né? O Vito no Rio Grande do Sul recebendo diferentes pessoas desses grupos ao longo de 2 anos, né? O Vito, quando a gente estava terminando o curso de economia na PUC, que ele sugeriu que a gente passasse a fazer os encontros do grupo de estudo na casa dele, na Santa Cecília. Bom, ele meio que ali estava deixando claro de que estava se fechando um ciclo, né? A gente estava se saindo da PUC, né? E não faria mais sentido continuar com um grupo de estudos lá. E depois, quando o Vito se aposentou da PUC, alguns anos mais tarde, e disse que estaria se mudando para Gramado, acho que ali também era um ciclo que estava se fechando. E a gente, a gente tentou prolongar esse ciclo o máximo possível por meio de mantendo as reuniões pelo Skype. Estou lembrando agora de quando o Vito se mudou para Gramado, ele fazia questão de manter de fazer o grupo de estudos no escritório que ele tinha em Porto Alegre. E aí, para minha surpresa, eu fui para Porto Alegre para ver se ajudar ele na questão do Skype e tal. E o escritório dele em Porto Alegre estava montado exatamente igual como era na Santa Cecília. E a gente manteve os encontros por Skype, mas ali a gente, aos poucos o grupo de estudo foi chegando ao fim, né? Foi um processo de chegar ao fim, né? Porque era muito difícil numa época em que não era comum ter reuniões online, fazer grupos de estudos online. Bom, aí pouco depois a gente os encontros foram ficando cada vez mais distantes dos outros. Eu me lembro de como isso, sei lá,
foi para mim um pouco difícil, e das longas conversas que eu tinha com o Vitor por telefone, tentando suprir, né, essa falta que o grupo de estudos me deixava. Bom, pouco depois a Olivia foi para Gramado, e, bom, acho que Porto Alegre, não Gramado, e, bom, teve a notícia do câncer do Vitor, e, bom, e teve toda essa história, né, da reunião com os libelus e a ideia de fazer um ciclo de entrevistas e tudo mais. O que é bom, hoje, olhando para esse período, o que me dá a impressão é de que a gente ali estava vivendo um processo de despedida, né? Um processo de despedida que se deu aos poucos e por isso foi mais confortável. E aí eu acho que as idas a Gramado também deixou a despedida ainda mais confortável, porque eram viagens com com pausas, né, durante as entrevistas, com longos almoços e as conversas não gravadas, né? Isso tudo deixa na memória um momento bem um momento bem gostoso de se lembrar. E eu acho que o que fica também desse período é a a lembrança da disposição do Vitor em debater, né? Como mesmo doente, a quantidade de horas que ele passava na frente da câmera e respondendo as nossas perguntas. Acho que tudo isso mostra como ele era uma pessoa forte e muito disposta a debater, né? Nesses processos de rememoração, a trajetória do Vitor, uma coisa que eu vinha conversando com o Danilo, eu falei, o que é que eu vou lembrar do Vitor hoje, nas condições que a gente tem hoje, Brasil e mundo, para lembrar dele, como é que eu trago a experiência que eu pude ter com ele para hoje, conforme eu tenho sentido as coisas e repartido com todo mundo também. O Vitor olhava para a história com muito detalhe e ele analisava a história olhando aquilo que orientava de maneira eficaz a conduta das pessoas. Ele encontrava principalmente instituições, várias, ao longo dos períodos históricos inteiros. Só da Revolução Russa tinha um monte. Ele seguiu uma cronologia rigorosa da Revolução Russa. Quando ele estudava o Eduard Halatkar, ele ainda fez questão de assinalar que essa bibliografia era especialmente importante porque não era um historiador antipático à Revolução Russa, escreveu uma quantidade enorme de volumes sobre a Revolução Russa e contava com um tipo de registro histórico que outros historiadores não puderam contar por alguma ou outra razão, mas ou ele foi o primeiro a acessar, agora não sei se... Ele era diplomata. Ele acessava, não, mas ele teve acesso, acho que por conta de ser diplomata, às anotações das estenógrafas nas reuniões da cúpula do Partido Bolchevique, e não só de cúpula, eu acho todo o resto. Mas ele olhava com cuidado, por exemplo, a polícia, como é que foi formada, como é que foi formada a polícia na época do Lenin para ir fazer expropriação de terra no campo, como é que o Stalin desempenhou um papel aí, qual que era o significado da tcheca. Por exemplo, o Manu relembrou um pouco da polícia e da postura que o Vitor teve de criticar a violência com que a polícia atuou em cima de estudante que estava fazendo reivindicação por um direito. Quando você vai lá no campo russo daquela época, não andava,
policial bandido, sanguinário, espancar, assassinar a gente para promover uma expropriação de terra, o Vitor já acusava isso, falou, isso não dá. Isso para o campo, dentro das fábricas ocupadas, o que foram os comitês de fábricas do Partido Bolchevique? Também era uma instituição que o Vitor estava olhando. Analisando, falando isso, acabou com a autonomia dos trabalhadores, eles poderem desempenhar resistência, inclusive poder criar coisas, experimentar os problemas todos decorrentes de uma transformação tão grande própria de uma revolução, para passarem a ser uma revolução confiscada. Foi dirigida, acabou ali o espaço de autonomia e resistência. O Vitor ficava de olho em princípios, olhava as instituições, via como as instituições entravam em contradição com os princípios e fazia a crítica. Isso é importante de ver. Eu só lembrei desse detalhe, mas dá para seguir um monte, mas quando fiz a cronologia da Revolução Francesa também, quando faz a comparação dos períodos do que foi o termidor na Revolução Francesa e o que foi o assim chamado termidor da Revolução Russa. Tem um movimento do Vitor também, paralelo, né? que me chama muito a atenção. O Vitor, ele foi uma figura de referência que ele sempre, de alguma forma, desafiou quem estava próximo dele, né? No âmbito desses grupos de estudo. Ele propôs a leitura dos manuscritos econômicos filosóficos para um grupo de estudantes de graduação, né? E no momento subsequente, a crítica da filosofia do direito de Hegel. E esse movimento de recorrentes desafios, ele permaneceu ao longo de toda a interação que a gente teve com ele. Na parte final da vida do Vitor, ele nos desafiou mais uma vez para que esses livros tivessem origem. Porque ele topou, já nesses momentos finais da sua vida, a fazer isso daqui, né? Um volume enorme de reflexões, mas ele nos envolveu de forma direta, falando, olha, eu faço isso, mas vocês, portanto, retomam os textos discutidos, organizam as entrevistas e a gente organiza esses livros, ou dá origem a esses livros a partir das entrevistas, das perguntas que vocês me fizerem. Então, eu acho que está aí uma outra característica do Vitor, né? O Vitor, ele de uma forma muito, muito sutil, de novo, muito generosa, ele constantemente desafiou quem teve a oportunidade de com ele conviver, da forma mais benéfica possível. Acho que dessa trajetória, né, a questão que fez o encontro dos clássicos e dos modernos, que eram os modernos, né? Então, o primeiro livro publicado foi o do Brasil. Se fosse da perspectiva dos clássicos, provavelmente teria sido das aspirações, né? E das aspirações modernas de igualdade e liberdade é exatamente a ressonância da Revolução Francesa no continente americano, que aqui não pôde se desenvolver, né? Então ele traz essa ideia do aleijume da questão da formação nacional, que aqui a liberdade e a igualdade não puderam se desenvolver como tal na Revolução Francesa, e elas seguem pendentes, né, de serem desenvolvidas e aparecem nos movimentos de caráter nacional, democrático e popular. Esse foi o tema que eu tomei para a minha vida, acabei desenvolvendo no doutorado e depois acho que na militância no geral, que é a forma, de fato, do Vitor olhar para o processo histórico movido por contradições, né? Então, é um eixo comum, né, que vem desde da história da luta de classes para responder uma questão que era supostamente conjuntural sobre o Brasil, né? Por que o PT veio dar no que deu. E ele fez esse percurso, né, organizou esse percurso com a gente. Então, acho que teve uma questão geracional entre os dois grupos também, de como se relacionou com esses textos, né? A gente, talvez, estávamos consolidando um método de olhar para o processo histórico movido por contradições para entender a realidade atual e projetar futuros.
e menos algo que dizia a respeito de uma experiência que a gente viveu, ou uma questão muito objetiva com relação ao PT ou ao próprio Brasil. É isso, acho que tem uma leitura, a gente estava tentando enxergar esse processo todo, assim, né, tinha um foco de chegar em questões relacionadas ao Partido dos Trabalhadores, mas a gente, né, esse processo todo do que ele está entendendo, putz, não dá para pensar na esquerda brasileira, não dá para pensar o partido e a forma como ele é criado aqui, se a gente não ter noção desse processo todo, né? Aí vem o Vitor, historiador mesmo, né? Aquela coisa de tentar enxergar essas contradições e por que a coisa, a nossa formação tem esse alejume de nascença, assim, né? A palavra, né? O Vitor tinha os termos também engraçados, assim, muitas vezes de... que não sabe. Outra coisa que acho que é legal a gente relembrar aqui nesse período do Vitor, no retorno do Vitor para Gramado, são as viagens mesmo, né? A gente foi uma quantidade imensa de vezes, sei lá, acho que num ano eu cheguei aí 5, 6 vezes para Gramado. Era sempre uma equipe, a gente sempre escalava 2, 3 clássicos e 2 ou 3 modernos. Alguns dias uma galera queria muito e não, dessa vez o Vitor vai chegar no tema, sei lá, ele vai falar sobre Revolução Cubana, ou ele vai falar sobre a questão do mundo árabe, né, que estava rolando a Primavera Árabe, daí, não, nesse eu quero ir, nesse eu vou, enfim, todo mundo queria escutar o Vitor, e é uma coisa óbvia, os vídeos iam estar disponíveis, mas estar ali com ele ao vivo era muito legal, né? Todo um ritual, a coisa de tomar um mate junto com ele, acender a lareira. E aí eu acho que é importante falar que nesse período quem mexeu na fechadura e abriu a porta foi a Cida, né? Sim. Que abriu a porta de Sempre Gramado pra gente. Sempre recebeu muito dele, né? Todos os grupos que eu trabalho. Eu não tive a oportunidade de ir tantas vezes. Na época eu tinha um filho pequeno. Quando eu fui, foi uma experiência incrível. E a gente foi em vários períodos frios, né? Sim. Quer dizer, lá é muito frio. E a Cida apresentou pra gente o lençol térmico. O banheiro com aquecimento. O banheiro com O Caio até perdeu no aquecimento. chão ali um dia. A O lugar mais gostoso gente da casa. sempre se sentiu muito acolhido lá. E também, né, assim, a Cida também é uma pessoa que está o tempo todo formulando, né? Então, a gravação com o Vitor, mas assim como o nosso grupo de estudos tinha o pós-grupo de estudos, tinha o almoço e a continuidade das conversas, sentar ali na mesa com o Vitor, com a Cida e os dois grupos, assim, era algo enriquecedor, né? A gente continuava um debate intenso sobre várias questões, né? Assim, a Cida, ela tem uma preocupação muito grande com a discussão sobre educação, também a vida dela aqui em São Paulo, né, como funcionária pública, como estudante da USP. Então ela ia trazendo essas memórias do que eram os grupos de formação deles lá, quando eles faziam parte das organizações trotskistas, né, os GS, que são, né, os grupos de estudos, que o Vitor era o orientador, o tutor ali. Então acho que tem um monte de coisa que a gente foi aprendendo sobre o Vitor também. Aí é um outro momento que a gente acessa o Vitor, que é um momento de memórias. Acho que ele estava numa fase, né, acho que também de falar um pouco mais. Ele começou a falar um pouco da família dele, a gente conheceu a família dele, falar do pai dele, falar da mãe dele, falar de onde que ele nasceu, como que ele aprendeu esse monte de língua que manjava, que falava alemão, sabia um pouquinho de alemão, sabia muito de francês, sabe, né? Então, Grego, latim, a gente ficava impressionado com tudo isso, e Gramado foi mais um momento de a gente ter acesso um pouco a quem era o Vitor Letícia. A gente pôde ficar na casa das irmãs do Vitor também, né? A gente, quando pousava em Porto Alegre, a gente ficava na casa da Rita, da Fifina, e aí a gente via o Vitor como irmão, né? Aquelas duas irmãs que paparicavam ele, e ele ali com Isso tem uma história engraçada aí, que é o Vitor indo para... Quando ele saía, né, de férias aqui de São Paulo para o Rio Grande do Sul,
ele voltava com carregamentos de roupas novas, então ele sempre voltava bem alinhado, né? Porque as irmãs cuidavam dele, acho que renovavam o guarda-roupa. Agora, né, essas histórias de família, a Cida, ela foi uma grande companheira do Vito, né? Companheira de vida, acho que, se eu não me engano, desde o começo dos anos 70. Que eles, de fato, se aproximam e passam a conviver como casais, acho que na volta do Vito de Paris, quando ela assume num primeiro momento uma tarefa militante absolutamente arriscada, que era participar da vida do Vito como uma figurante, uma companheira, né, que depois se torna de fato a companheira de vida do Vito, de companheira de vida e de discussões do Vito. E toda vez que a gente vai na casa da Cida, e a gente, depois que o Vito faleceu, a gente foi algumas vezes visitá-la, a gente tem lá o contato e a possibilidade de homenagear o Vito no butiá do Vito, a árvore plantada no jardim, então as cinzas do Vito lá. Então quando a gente vai lá, a gente, além de ter bons momentos com a Cida, tomar vinho, passear por Gramado, a gente também ainda rende as nossas homenagens. O Vito está presente em tudo que eu faço, na minha militância, na minha profissão, nas minhas escolhas de vida. E ele costurou esse tecido tão importante que a gente leva durante a vida, que é a amizade entre a nossa turma. Já foi grupo de estudo, sociedade marxista-boarquista. O Vito ensinou pra gente que era uma Ferrari, uma seita decente. E ele, por essas identidades, ele foi conformando entre a gente uma cumplicidade que só desenvolve quem estuda junto. Estudar junto cria um território comum muito sólido entre as pessoas. Então, independente do que a gente esteja fazendo da vida hoje, onde a gente esteja, a gente sabe que a gente vai estar sempre junto em torno dessa coisa tão sólida que o Vito construiu com a gente, que é a nossa maneira de pensar, de estar no mundo. Então, foram muitos momentos, foram 10 anos com o Vito, e agora são 10 anos sem o Vito, que a gente sempre se reúne diante de tudo que está acontecendo no nosso país, no mundo. A gente se pergunta o que o Vito estaria pensando agora. E muitas vezes a gente consegue responder. O Vito foi e continua sendo uma grande referência, né? Acho que, de uma forma geral, para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Ele de fato é essa figura que funciona como um norte ético, uma figura que é uma grande referência de solidariedade, de amizade, de disposição. O que eu gostaria de fazer para concluir essa intervenção minha é recuperar o agradecimento que eu fiz para o Vito na minha monografia de final de curso de graduação, que eu defendi em 2005. E naquela ocasião eu escrevi o seguinte: ao amigo, companheiro e professor Vito Letízia, que contribuiu constantemente para minha formação por meio de seu exemplo, de seus textos, das muitas discussões ocorridas nas salas de aula, nos corredores da PUC São Paulo e no âmbito do grupo de estudos que acompanha semanalmente desde 2001. Extraordinária pessoa que invariavelmente amplia os horizontes dos que têm a oportunidade de com ele conviver. Bom, para lembrar do Vito, primeira coisa, chinelo com meia. Delícia usar isso. Segunda coisa, nós estamos agora com esse psicopata na presidência da República. Difícil pensar qualquer coisa que seja hoje a respeito do Brasil, que não uma tarefa aí de defender o mínimo de civilidade, o mínimo de
forma de vida democrática. E que falta o Vitor faz nessa hora para olhar essas coisas em profundidade, recuperar a importância não só de um tipo de liberdade que precisa ser minimamente, sob o ponto de vista formal, garantida, mas muito profundamente sob um ponto de vista de conteúdo para ser conquistada ainda. Então não dá, é lembrar todo dia mesmo, a partir de hoje para sempre, é isso aí. Tem muitas coisas que a gente fica pensando quando está lembrando tentando fazer essa memória do Vitor Letícia. Acho que eu sempre fico pensando, toda vez que a gente se depara com os atuais acontecimentos, eu lembro quando aconteceu junho de 2013, quando a gente está pensando nesse momento atual, né, do mundo, pensando na crise, pensando os movimentos sociais e políticos que têm acontecido, eu sempre fico me perguntando o que o Vitor falaria sobre esses acontecimentos, né? Porque era um momento importante nosso, era chegar no grupo de estudos e começar falando das atualidades, né? E trazer essas discussões para ouvir um pouco o Vitor, o que ele estava pensando sobre tudo que acontecia, né, acontecimentos do presente. Então a gente sempre fica, hoje, tem esse sentimento de falta, assim, né? Que falta faz o Vitor para nos ajudar a pensar, assim, né? O que é esse pensar coletivamente. Mas ao mesmo tempo é a partir dele que muitas vezes a gente pensa, né? Nossos anos de aprendizagem aparecem aí, o Vitor aparece nas nossas formulações. A gente revisita o texto dele o tempo todo. Tem vezes que agora que completou 10 anos, né, da morte dele, acho que eu vi umas 3, 4 vezes aquele vídeo de lançamento do Interlúdio, assim, né, que é uma fala simples, a princípio apresentando o que seria esse nosso grupo, né, que não tinha pretensão de atrair ninguém, mas tinha uma pretensão de estar muito atento para tudo o que está acontecendo e ficar tranquilo, que é a gente que vai ser atraído por um movimento social de alguma magnitude se algo transformador for acontecer. E ele sempre teve essa paciência histórica, esse compasso de espera, e eu guardo muito isso. O Vitor Letícia me vem na cabeça toda vez que as coisas estão acontecendo, vamos acompanhar, mas não vamos ter a pretensão de achar que é a gente que vai exatamente fazer alguma coisa, né? A gente vai estar junto e os estudos e toda a nossa formulação pode ser que sirva para alguma coisa, né, diante dos acontecimentos. Então, o mais importante é estar acompanhando e ter essa liçãozinha dele guardada para a gente seguir em frente. É isso. Bom, eu queria trazer aqui uma formulação do Marx. Ele diz numa carta de 1843, eu não sou a favor de que nós hasteemos uma bandeira dogmática, pelo contrário, nós temos que tentar ajudar os dogmáticos a esclarecer as suas próprias sentenças. Mais para frente ele diz também, nós apenas mostramos por que vocês propriamente lutam. Eu acho que acho que talvez isso expresse um pouco o que era as formulações políticas do Vitor, né? E acho que isso talvez por isso nos faz muita falta hoje, né? Poder conversar com o Vitor, poder ler um texto do Vitor de conjuntura política, esclarecia muito sobre a época que a gente vive, né? E o que mais me impressionava nos textos do Vitor era uma enorme capacidade de ser propositivo, não propriamente criando alguma bandeira dogmática ou criando alguma utopia, mas
simplesmente dando uma formulação para algo que já estava posto no momento. Então, uma enorme capacidade de, por mais que a situação pudesse parecer obscura e os horizontes fechados, de conseguir encontrar nas aspirações contemporâneas saídas para os impasses do presente. Eu acho que isso era algo impressionante nos textos políticos do Vito, em conseguir criar demanda, não propriamente criar demandas concretas, mas propriamente em prestar atenção em demandas concretas do presente e conseguir incluir isso numa análise conjuntural mais ampla. Não, como é que é? Eu não lembro disso aqui. O quê? Não. O Vitor aqui diria, escuta, Caio, toca a música. Uma música.